Olá, estudante! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula do seu curso Toxicologia Básica e hoje nós vamos estudar o tópico avaliação da toxicidade. Então a gente vai conhecer, saber a importância desse tipo de avaliação e quais são os principais testes dessa avaliação dos efeitos nocivos de uma substância química, de um produto químico. Então, vamos começar. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma canetinha legal para a gente poder trabalhar. Bom, a gente sabe que qualquer substância química, ela sim tem algum potencial tóxico. Só que esse potencial tóxico, ele precisa ser definido, determinado e caracterizado. Daí a importância de se realizar o que a gente chama de avaliação da toxicidade. Principalmente porque a gente vive num mundo cercado por produtos químicos, seja na área alimentícia, seja na área de cosméticos e seja na área da saúde, só para citar alguns exemplos. Então é importante a gente definir os limites de segurança de uso desses produtos. Os estudos de toxicidade, portanto, são didaticamente divididos em pelo menos 4 grupos. E aí essa classificação vai depender do tipo de estudo que está sendo realizado naquela análise. Então, a gente tem aqui os estudos in sílico, que são aqueles que usam programas de computador para realizar a predição de possíveis efeitos de efeitos tóxicos. Temos também os estudos in vitro, onde a cultura de células, os tecidos, eles são o modelo biológico para determinar as características, as propriedades tóxicas de um produto. Temos também os estudos em vivo, esses aqui parece que são os mais conhecidos pela população em geral, porque são aqueles que utilizam animais de laboratório e estão sob intensa fiscalização e por isso que tem aí toda uma tentativa, né? uma busca pelo desenvolvimento de métodos alternativos de estudo para tentar substituir o uso desses animais que são clássicos dentro da avaliação da toxicidade, tá? E por último, a gente tem aqui os estudos em químico, que vão utilizar, como o nome está sugerindo, sistemas químicos também para reforçar esses efeitos tóxicos, caracterizar os efeitos tóxicos de um produto químico. A título de exemplo, falando um pouquinho dos métodos alternativos, são métodos que ainda utilizam seres vivos, mas não utilizam aqueles animais clássicos conhecidos, como, por exemplo, o camundongo, o rato, o cachorro. Então, realmente, existe aí um trabalho já há algum tempo para o desenvolvimento e o estabelecimento de métodos alternativos para o uso dos animais de laboratório clássicos, tá bom? Muito bem. Então, a gente percebe que esses produtos químicos que serão utilizados pela população ou entrarão em contato com outros seres vivos, eles precisam ser bem estudados, avaliados quanto à sua toxicidade. E tem uma informação que ela é a informação mais importante dentro desses estudos toxicológicos, é a determinação da DL50. Eu não sei se você já viu esse parâmetro em algum estudo seu, em algum texto, mas a DL50 a gente conhece como dose letal média. Então, ela é a dose única capaz de eliminar metade da população que está sendo estudada. Então, existem protocolos para para orientar esse tipo de estudo, para determinar a DL50. Professor, por que é importante saber a DL50 de uma substância química, de um produto químico? Porque a gente vai ter condições de fazer a devida classificação desse produto. Por exemplo, se a DL50 for menor que 25 miligramas por quilo, a gente está diante de um produto extremamente tóxico. Se a DL50 for entre 25 e 200 miligramas por quilo, a gente tem ali um produto tóxico. Se a DL50 for acima de 200 e menor que 2.000 miligramas por quilo, a gente tem um produto considerado, classificado como nocivo. Essa classificação ajuda os pesquisadores, os profissionais especialistas, a determinar, portanto,
os limites de uso daquela substância, daquele produto. Se vai ser necessário o uso de algum EPI, de algum equipamento, né, de proteção individual ou de algum equipamento de proteção coletiva. Eu trouxe aqui para você uma tabela que contém a DL50 de alguns produtos que são até conhecidos por você. A DL50, que, portanto, vai determinar a classificação de toxicidade desses produtos. E aí, por exemplo, ó, aqui no começo a gente tem o etanol. O etanol, que é o álcool etílico presente em bebidas alcoólicas. A DL50 desse produto em ratos é 7.000 miligramas por quilo. Então, ele é considerado, a partir desse critério, um produto, uma substância praticamente sem toxicidade. Mas a gente sabe, usando outros critérios de avaliação, que sim, essa substância, esse produto tem sim o seu potencial tóxico. Um dos efeitos importantes é a dependência. Mas aqui, usando apenas o critério o parâmetro DL50, a gente tem essa classificação. Um outro exemplo interessante que eu quero destacar nesta tabela é a nicotina. Se você olhar aqui, ó, a DL50 da nicotina é 60 miligramas por quilo. A partir desse valor, a nicotina é considerada uma substância altamente tóxica. Olha só, a nicotina está presente nos cigarros, tá? Aqui no final, a gente também tem duas outras substâncias que, na verdade, são toxinas. São substâncias extremamente tóxicas. Então, tem a tetradotoxina, cuja DL50 é de 0,01 miligrama por quilo. Então, uma pequena quantidade é capaz de eliminar a metade da população em estudo, dos ratos que foram analisados. Então, é uma substância classificada como extremamente tóxica. Portanto, a partir desse parâmetro, a gente já consegue perceber, ó, temos que definir aqui os limites de uso, a pessoa que vai utilizar essas substâncias, que vai manipular essas substâncias, que vai trabalhar com essa substância, precisa estar bem protegida. Tudo isso fruto de uma informação, de uma única informação, que é a DL50, a dose letal média. Tá? Os estudos de toxicidade, quando eles são realizados, quando eles são feitos, né, da maneira correta, eles vão apresentar pelo menos 3 paradigmas. A gente percebe que existe uma relação causa-efeito pelo contato com aquele produto. Então, se a pessoa entra em contato com aquela substância química, vai aparecer um efeito tóxico, tá? E dependendo da quantidade da substância, do produto, esse efeito tóxico pode ser maior. Então é o que a gente chama é o que a gente está colocando aqui como intensidade, depende da dose, tá? E um outro paradigma que deve ser seguido por qualquer teste de avaliação de toxicidade é que esse teste precisa utilizar um método de quantificação, que foi validado, que foi testado e validado para poder nos fornecer valores, né, confiáveis, reprodutíveis. Então, esses paradigmas aqui precisam ser respeitados durante a avaliação da toxicidade de uma nova substância, de um produto químico. É lógico que a gente não pode deixar de considerar fortemente a seletividade dessas substâncias, a necessidade de extrapolar essas informações que foram produzidas a partir de animais de laboratório e também, olha só que interessante, o polimorfismo genético. Então, além de extrapolar esses dados para os seres humanos, cada ser humano tem a sua composição genética, tem a sua epigenética. Então, essa variabilidade genética também torna o desafio maior, porque a gente fez estudos envolvendo animais de laboratório e a gente precisa extrapolar esses dados para os seres humanos. Esse é o ponto que é muito discutido pela comunidade em geral, pela comunidade científica, em relação à avaliação da toxicidade, que continua sendo necessária, muito
importante. Então, a pergunta que surge nesse momento aqui da nossa conversa é como avaliar a toxicidade de um produto. A gente sabe que a avaliação da toxicidade é importante, é necessária, porque a gente vai utilizar aquela substância, aquele produto, como eu falei, pode ser na área alimentícia, pode ser na área cosmética, pode ser na área da saúde. Então, como que essa avaliação vai acontecer? Cada pessoa vai definir, vai escolher uma forma de fazer. Cientificamente, não pode ser assim. Então, eu trouxe aqui para você, né, os principais tipos de estudo que existem hoje para avaliar a toxicidade de um produto químico. Então, começando aqui, a gente tem a etapa de levantamento das informações preliminares. Depois a gente tem o estudo de toxicidade aguda, seguido pelo estudo de toxicidade subcrônica, depois o estudo de toxicidade crônica, os estudos de mutagênese e carcinogênese, o estudo de desenvolvimento, a toxicocinética, o estudo dos efeitos locais, por exemplo, os efeitos sobre a pele, os efeitos sobre os olhos, e o estudo de sensibilização cutânea. Então, perceba que são muitos testes, são muitos estudos, tem como a pessoa se especializar, se ela se interessa por esse tema, tem como os profissionais da saúde, principalmente o farmacêutico, se especializar nessa área, porque tem muito material interessante para ser conhecido, para ser analisado e, portanto, muito trabalho a ser feito, sim. Tá? Bom, a título de exemplo, eu trouxe aqui também para você um documento, porque aqui no Brasil, né, toda essa parte, né, toda a avaliação toxicológica de produtos químicos é fiscalizada, é responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está ligada ao Ministério da Saúde do Brasil. Então eu coloquei aqui para você um documento só como exemplo, para você perceber que toda essa avaliação da toxicidade ela precisa ser regulada, criada, regulada, implementada e fiscalizada. Então eu trouxe aqui para você um exemplo, uma resolução, a resolução 294 de 2019, não é recente, né, relativamente recente, que trata dos critérios, estabelece os critérios para avaliação e classificação toxicológica de produtos agrotóxicos e componentes afins. Então, aqui é só para a gente ter um exemplo de como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária trata o tema e orienta as pessoas que querem desenvolver esse tipo de produto por meio de resoluções, tá? Bom, então voltando lá aos estudos, aos tipos de estudo de avaliação da toxicidade, a gente tem aquela etapa inicial, que é a etapa de levantamento das informações preliminares do produto. Então, um novo produto, normalmente, ele vai seguir uma sequência de etapas de estudo. E a primeira grande etapa de estudo corresponde ao levantamento de informações preliminares. Que tipo de informação será levantada nessa etapa? Então, eu coloquei aqui para você as propriedades físico-químicas, características de dissolução, é solúvel, não é solúvel em água, se não é solúvel, qual é o grau de solubilidade, se é solúvel, qual é o grau de solubilidade em água, informações sobre toxicocinética, condução dos estudos toxicológicos. Tudo isso aqui são informações preliminares. O que já foi feito sobre aquele produto? Existe algum artigo publicado, alguma revisão publicada a respeito da avaliação toxicológica desse produto? Pronto, é nesta etapa que o pesquisador vai fazer um levantamento de todas essas informações e gerar um relatório. Esse relatório vai ser apresentado para o Comitê de Ética em Pesquisa com Animais e aí o estudo de toxicidade aguda vai poder ser realizado. O estudo de toxicidade aguda tem esse nome por quê? Porque é um estudo a curto prazo. Ele dura, a exposição ao produto não pode passar de 24 horas. Então, é a toxicidade avaliada de uma substância
que pode ser uma ou mais doses, mas o tempo de contato com esse produto é de até 24 horas. Daí o estudo C de toxicidade aguda. Não esqueça disso, tá? O estudo acaba depois de 24 horas? Em 24 horas? Não, o estudo não acaba em 24 horas. Eu falei da exposição com a substância. Por quê? Porque esses animais eles precisam ficar em observação por mais 14 dias. Então, é um estudo que vai durar 15 dias. É um estudo relativamente curto. Nesse período de 14 dias, o peso do animal vai ser monitorado, a ingestão de alimento, de água e possíveis patologias macroscópicas. Tudo isso precisa ser bem registrado, bem documentado. Existe uma sistematização para esse tipo de observação e documentação. Ao final dos 15 dias, uma informação que não pode faltar no relatório é a DL50, que a gente conversou anteriormente, que é aquele parâmetro importante para definir, para classificar o produto químico, a substância química, quanto à sua toxicidade. Bom, a realização desse estudo, ela, como eu falei, não é cada pessoa que vai definir a melhor maneira que acha para realizar a avaliação da toxicidade aguda. Existe, ainda bem, uma organização internacional chamada OECD. Eu não sei se você já ouviu falar dessa organização, mas OECD significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse tipo de estudo tem a ver com o desenvolvimento econômico dos países, com a globalização, com a industrialização. Tem tudo a ver, está tudo relacionado. Então aqui você pode ver que a OECD se debruça sobre esse assunto, sobre esse tema, porque é um tema importante, e estabelece protocolos validados internacionalmente para serem seguidos pelos estudiosos, pelos grupos de pesquisa, pelos órgãos de fiscalização. Então, em relação à toxicidade aguda, o teste, o protocolo a ser utilizado, é o protocolo que está sendo indicado aqui, que é o protocolo, olha só, de toxicidade oral aguda. O nome desse protocolo é o procedimento up and down. Por que tem esse nome? Porque num primeiro momento você inicia, né, o estudo com uma quantidade, com uma dose daquela substância, daquele produto. Se não houver efeito tóxico observado, o programa orienta a aumentar a dose. Se já aparecer ali um efeito tóxico, você diminui a dose. Então, por isso que tem esse nome. É o procedimento up, de subida, e down, de descida. Aqui a gente está vendo que o número do teste é o 425, tá? Bom, depois que o teste de toxicidade aguda foi realizado, ou seja, foi determinada a DL50, a classificação inicial daquela substância, daquele produto químico, a gente pode seguir com a avaliação da toxicidade subcrônica. Olha só esse termo, toxicidade subcrônica. Como é que a gente vai perceber se é um estudo subcrônico? Depende do tempo de contato com a substância química, com o produto químico. Então, a exposição ela tem que ser repetida e normalmente a padronização é para 3 doses. É necessário utilizar 2 espécies animais e uma delas tem que ser uma espécie roedora. E aí, o que vai diferenciar esse estudo aqui do estudo de toxicidade aguda é que o tempo de duração é de 21 a 90 dias. É por isso que existem 2 protocolos estabelecidos pela OECD. Aqui a gente tem o 407 e o 409. No 407, a gente tem o estudo de toxicidade oral de 28 dias. No 409, a gente tem o estudo de toxicidade oral de 90 dias. Então, o tempo de duração pode ser de 21 a 90 dias. E aí temos 2 protocolos como opção para ser utilizado pelos órgãos, pelos grupos que estão fazendo esse tipo de estudo. Tá? É lógico que esse estudo é um estudo mais longo, portanto, é possível perceber se o efeito tóxico induzido pelo produto ele é um efeito reversível ou não. Também é possível determinar o que a gente chama, dentro dos estudos de avaliação de toxicidade,
é possível determinar o NOEL. Não é o Papai Noel, é parecido, mas não é ele. É o NOEL, que é o No Observed Effect Level, tá? É um termo muito conhecido internacionalmente que precisa também ser determinado. Então, lembre-se que nos estudos de toxicidade aguda, o valor, o parâmetro a ser determinado principalmente é a DL50. Aqui a gente está interessado no NOEL, que é o No Observed Effect Level. O que isso significa? Qual é a dose que não induz efeito tóxico observável, tá? Esse é o NOEL que eu estou aqui trazendo para você. E também é possível verificar se o efeito tóxico é reversível ou não, devido à duração desse tipo de estudo, tá bom? O outro estudo de toxicidade é o que a gente conhece como o estudo de toxicidade crônica. Então, deixou o subcrônico, agora é um estudo crônico. Por que que agora eu estou diante de um estudo de toxicidade crônica? Porque a duração ela é maior que 3 meses. Então, a gente tem aí, 3 meses, né? Maior que 90 dias. Então, no anterior, a gente estava falando de um estudo subcrônico. Aqui, a gente está falando de um estudo muito mais prolongado, porque dependendo do produto, esse tipo de estudo vai ser necessário, vai ser recomendado, vai ser cobrado pelos órgãos de fiscalização, que aqui no Brasil é a Anvisa. Então, é possível nesse estudo aqui determinar o efeito cumulativo daquele produto. Então, são utilizados animais clássicos de laboratório, que são ratos e camundongos, e aqui também é possível determinar as propriedades mutagênicas e carcinogênicas do produto. Se a pessoa estiver ali interessada em definir esse tipo de propriedade, precisa partir para um estudo de toxicidade crônica, por conta da duração. Tá? É lógico que a observação ela é feita ao longo do processo de contato com esse produto e também após exposição. E aí análises patológicas, histológicas e bioquímicas são realizadas desses animais para que o relatório seja montado, tá? O teste, o protocolo estabelecido pela OECD, eu trouxe aqui para você, que são os estudos de toxicidade crônica, é o 452. Perceba que esses testes eles são identificados por números para facilitar a comunicação, tá? Então, cada tipo de estudo de toxicidade vai ter o seu respectivo teste estabelecido, o seu respectivo procedimento estabelecido pela OECD, tá? E para finalizar, eu trouxe aqui para você uma visão geral de análise toxicológica de um produto, tá? É lógico que isso pode ser alterado, pode ser adaptado dependendo do produto, dependendo da aplicação desse produto. Mas aqui, olha só, o material inicialmente precisa ser identificado, depois ele vai ser caracterizado quimicamente, os pesquisadores vão fazer uma revisão de literatura para perceber aquilo que já foi desenvolvido, que já foi determinado. Vamos supor que a literatura já apresenta a DL50 daquele produto, então a etapa de toxicidade aguda já pode ser abreviada, porque tudo isso tem a ver com custo de desenvolvimento. Também uma abordagem, né, da relação estrutura-atividade, e aí iniciam-se os testes de toxicidade aguda, tanto de curto período como de doses repetidas, né, porque também pode ser feito, é uma modalidade de teste de toxicidade aguda aqui. Aí vem os testes in vitro de genotoxicidade, os estudos de toxicocinética, o subcrônico que eu mencionei, o crônico, e aqui no final, pessoal, é importante a gente também destacar que são os estudos de toxicidade reprodutiva. Tá? Muitos produtos não chegam a realizar esses estudos aqui, porque são estudos dificílimos, são estudos caros, complexos de se realizar. Tá bom? Tem os estudos de teratogenicidade e outros estudos que, a depender do produto, vão exigir aquele pacote de avaliação que aí precisa ser percebido pelo especialista. Tá bom? Pessoal, então, assim, eu espero que você tenha gostado de toda essa informação que eu trouxe a respeito da avaliação da toxicidade. É lógico que aqui a gente tem uma síntese, tem muito mais informação no material que eu estou disponibilizando para você,
no ambiente virtual de aprendizagem. Então eu desejo uma semana de estudos muito boa para você e eu fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos, tá bom? Então, até logo, até uma próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.